Irmãos, eu estava pensando uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Você já reparou que Jesus, ele não orava em público? Você não vê Jesus fazendo longas orações diante da multidão e nem mesmo diante dos discípulos. É claro que ele ensinou os discípulos a orar, a oração do Pai Nosso. Jesus falava a respeito da oração, ele contou parábolas sobre isso, mas você não vê Jesus orando diante das pessoas. E olha, o que eu descobri aqui hoje, irmãos, vai mudar totalmente a sua vida. A partir de hoje, se você fizer o que Jesus fez, se você fizer exatamente o que eu vou te passar aqui, a sua vida de oração vai ser outra, os milagres vão acontecer continuamente na sua vida, Deus vai ter prazer em responder suas orações. Amém? Eu sei que Jesus, ele falou sobre isso quando ele disse que nós não devemos orar como os fariseus, como os religiosos da época. Mas, irmãos, tem algo mais profundo aqui que talvez você não sabia. E enquanto eu meditava aqui na palavra de Deus, o Espírito Santo me levou numa outra passagem onde o profeta falou com uma viúva e ela precisava de recursos, ela precisava que um milagre chegasse na sua vida e assim, de forma rápida. Irmãos, foi então que Deus deu a instrução para o profeta. É uma instrução tão fácil de colocar em prática, mas a gente não percebe. E Jesus, ele praticou milhares de anos depois e a gente percebe que deu certo. Os milagres realmente acontecem. Então, fique comigo até o fim, porque eu vou te explicar esse segredo, vamos assim dizer, espiritual, que vai mudar a sua vida, tá bom? Eu sei que hoje a gente vive numa época em que as pessoas parecem que estão competindo, Quem mostra mais a espiritualidade? Quem é mais santo que o outro? Principalmente quando alguém começa a andar muito na linha, quando a pessoa acaba ficando muito santa, muito espiritual, é muito normal ela cair naquele outro extremo de querer julgar as pessoas. E ela, mesmo sendo espiritual, mesmo estando buscando muito a Deus, ela começa a julgar os outros, achando que os outros estão muito longe de Deus e que ela está mais perto. Então, o pior tipo de orgulho é o orgulho espiritual. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu me lembro uma vez, irmãos, eu fui numa igrejinha muito simples, uma igrejinha assim com poucos membros, e o pastor da igreja, durante um bom tempo da sua pregação, ele criticava outras igrejas. E ele até falava: irmãos, tem igreja que a gente vai, é aquelas cadeirinhas confortáveis, você senta, parece que você está no cinema. Irmãos, aqui é raiz, aqui o culto é assim, é simples, mas o poder de Deus está nessa igreja. E realmente, irmãos, Deus usou muito aquele irmão, mas eu fiquei muito preocupado de ver as palavras dele, de ouvir as palavras dele, porque Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração, certo? Se você quiser conhecer uma pessoa, preste atenção nas palavras dela, porque as palavras sempre vão falar o que está aqui, Irmãos, então eu fiquei muito preocupado de ver algumas palavras assim com tom de orgulho, de soberba, sabe? E infelizmente passaram-se aí alguns meses e eu fiquei sabendo que aquele pastor, que era tão usado por Deus, ele se desviou, ele saiu dos caminhos de Deus. E aí eu pude me lembrar daquela noite em que ele se achava muito superior. Inclusive, ele tinha acabado de chegar de um jejum de 30 dias, irmãos. Ele ficou 30 dias nesse jejum e então ele estava se achando muito assim, o Todo-Poderoso, sabe? Um homem muito santo. E realmente ele estava muito próximo de Deus, mas ao mesmo tempo ele caiu nesse engano de achar que ele era melhor do que os outros só porque ele fazia muitas coisas, só porque ele estava jejuando, renunciando muita coisa. Então a gente tem que tomar cuidado com isso também. Mas o que eu vou te mostrar aqui hoje, se prepare, porque vai ser bênção para a tua vida, tá bom? Glória a Deus. Então vamos lá. Irmãos, como eu estava falando para vocês, parece que a gente vive numa competição espiritual, sabe? As pessoas estão querendo sempre mostrar o quanto elas oram, jejuam, o quanto elas são comprometidas. E se a gente não vive igual a elas, se a gente não tem o mesmo nível, sabe, de busca pelo Senhor, é como se a gente não estivesse fazendo nada. É como se a gente não fosse espiritual de verdade. E é muito ruim viver dessa maneira, porque parece que a gente vai ficando invisível dentro da igreja, dentro de casa. Parece que a gente perde o nosso valor, porque as pessoas sempre costumam exaltar aquilo que nós fazemos e não quem nós somos, e não o nosso caráter. Então vamos tomar cuidado com isso, porque nem todas as pessoas que estão fazendo muita coisa estão realmente perto de Deus. Irmãos, inclusive quando a gente olha para o ministério de Jesus, para a vida dele, a gente percebe que ele gostava muito de lugares secretos, lugares onde a multidão não estava. Jesus não fazia questão de estar rodeado de muita gente, ele queria qualidade,
ele queria qualidade nos relacionamentos, na vida com Deus, não é assim? E hoje parece que tudo aquilo que a gente faz não tem muito valor, afinal de contas ninguém comenta, ninguém elogia, ninguém te dá um tapinha nas costas. Mas irmãos, a palavra de Deus garante que o Pai, Ele está com os olhos fixos em tudo que você faz quando a sua porta está fechada. Guarde isso que eu estou te falando, a sua porta precisa estar fechada. Eu quero ler para você o que está escrito em Mateus capítulo 6, o versículo 5. Olha só o que Jesus disse. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Amém? Irmãos, isso aqui é muito forte porque ele usou a palavra hipócrita. Eu não sei se você sabe o verdadeiro significado dessa palavra, mas no original grego, essa palavra hipócrita era usada para descrever um ator de teatro. Ou seja, alguém que usava uma máscara e interpretava um papel. Então Jesus estava falando o seguinte, olha, não transformem a oração num palco, não sejam atores da fé, porque o problema deles não era orar, mas fazer da oração uma performance para ganhar os aplausos das pessoas. Então Jesus foi muito direto, aquele que busca o aplauso, ele não terá recompensa de Deus. A única recompensa que ele terá é o elogio das pessoas, entendeu? Mas aí então Jesus não apenas acusou essa maneira de se exibir para as pessoas, mas ele nos deu também um segredo espiritual que traz muita recompensa, irmãos. Olha, se você começar a praticar isso aqui, a sua vida vai mudar. Olha só o versículo seguinte, de Mateus capítulo 6, o versículo 6. Ele disse assim, ó: mas quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vê em secreto o recompensará. Amém? Olha que coisa linda, irmãos. Então, o lugar secreto, irmãos, primeira coisa que você tem que saber, não é o cômodo da sua casa. É um ambiente espiritual onde o seu coração se conecta com o coração de Deus, sem máscara, sem plateia, sem filtro, certo? É nesse momento que você rasga o seu coração e que você já não tem mais reservas diante de Deus. Você fala tudo que está dentro de você. E é nessa hora que a recompensa vem não das pessoas, mas vem de Deus, vem do seu Pai Celestial. E aí, irmãos, que começa a mudar tudo na sua vida. Olha, faz o teste e depois você me fala aqui nos comentários se não vai dar resultado na sua vida. Comece até a anotar as orações que você faz de todo o coração quando você fecha a porta. Você vai ver que a recompensa chega na hora certa. É profundo demais, irmãos. Quando você fecha a porta, você na verdade está tendo um ato de fé. É como se você dissesse: Deus, eu não preciso da aprovação de mais ninguém. A tua presença me basta. A tua opinião sobre mim é a única opinião que importa realmente. Irmãos, olha, isso aqui vai totalmente na contramão do desejo humano por reconhecimento, não é verdade? A nossa carne, irmãos, ela quer palco, ela quer elogio, ela quer ser notada. Mas, irmãos, a presença de Deus, ela se manifesta de verdade quando a gente se entrega sem esperar nada em troca. E é muito importante você saber de uma coisa, não é errado de forma alguma você orar em público. Olha, por mais que Jesus não orou muito em público, você percebe em alguns momentos raros em que Jesus ele ora diante da multidão. E a Bíblia diz que ele orou em voz alta, num momento muito importante, quando ele foi ressuscitar Lázaro. Só que, irmãos, a motivação de Jesus era uma motivação pura. E sabe qual foi a oração dele? Ele disse assim, ó: Pai, eu te agradeço porque o Senhor me ouve. E eu disse isso por causa da multidão que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Amém? Então, irmãos, o objetivo de Jesus era glorificar o Pai, era fortalecer a fé das pessoas e não para mostrar o quanto ele era espiritual. Então o problema nunca é onde você ora, mas por que você ora. Irmãos, esse princípio de fechar a porta é tão importante que Deus repete essa mesma história poderosa no Antigo Testamento. Lembra do que eu falei da história de uma viúva? Então, a história dessa viúva é muito forte porque ela estava endividada, ela estava desesperada. O marido dela, que era um profeta, ele tinha morrido e ele acabou deixando dívidas para sua família. E aqui eu aprendo uma coisa muito interessante. Tem muitas pessoas, irmãos, que são de Deus, são homens, são mulheres de oração, são pessoas que amam ao Senhor, mas não sabem lidar com as coisas dessa terra. Não conseguem ganhar dinheiro, não sabem muitas vezes lidar com o próximo, têm dificuldade mesmo de viver nessa terra.
Então, irmãos, aqui a gente vê esse exemplo. Esse homem era um profeta, era um homem de Deus, mas ele acabou deixando uma dívida para sua família e ele morreu. E agora o credor estava lá na porta de casa, na porta da casa da viúva, e ele queria levar os seus 2 filhos como escravos para pagar a dívida. Aí você imagina o desespero dessa mãe, e ela então corre até o profeta Eliseu. E a Bíblia diz algo muito interessante, lá em 2 Reis, capítulo 4, eu vou resumir para você. A Bíblia diz que o profeta pergunta para a mulher o seguinte: o que você tem em casa? E ela então responde: olha, meu senhor, eu não tenho nada, a não ser uma vasilha de azeite. E olha que interessante, irmãos, muitas vezes a gente acha que não tem nada, né? Assim como ela mesma disse, eu não tenho nada. Mas, irmãos, nós sempre temos uma vasilha de azeite, ou seja, um pouco de fé, um pouco de esperança, algo que Deus pode usar para começar o milagre. Amém? Então Eliseu, ele deu uma instrução que parece que não tinha muita lógica. Ele falou para a mulher o seguinte: olha, faz o seguinte, peça muitas vasilhas emprestadas para os seus vizinhos, mas tem que ser vasilhas vazias. E não peça só algumas não, peça bastante. Irmão, sabe o que aconteceu? Depois ele falou assim, e depois você entra na sua casa com os seus filhos e fecha a porta. Glória a Deus. Olha o que ele falou para ela, fecha a porta. Lembra daquele princípio, daquela chave espiritual lá de Jesus em Mateus capítulo 6? Quando você for orar, feche a porta e fale com o seu pai em secreto e ele te recompensará. Irmãos, o profeta Eliseu falou para a mulher o seguinte: olha, entre na sua casa com as vasilhas vazias que você vai pegar dos seus vizinhos, feche a porta com os seus filhos e aí você derrama o azeite em cada vasilha e vá separando as que forem ficando cheias. E aí, irmãos, é isso que eu queria falar com vocês agora e depois eu quero fazer uma oração pela sua vida, porque, irmãos, isso aqui é muito forte. Deus está nos ensinando aqui um padrão espiritual. Existem multiplicações que só acontecem na privacidade. Guarde isso que eu estou te falando agora. Existem multiplicações que só vão acontecer quando você estiver no privado. Amém? Existem milagres, irmãos, que não foram feitos para ter testemunhas curiosas. Sabe, as pessoas são muito curiosas, as pessoas não querem ter um relacionamento com Deus e elas gostam de bisbilhotar a vida dos outros. Então, irmãos, nós precisamos prestar atenção nisso, porque enquanto a gente ficar tentando provar para os outros que nós somos fiéis, que nós oramos, que nós merecemos, irmãos, o azeite não flui, o milagre fica travado, mas é somente quando você fecha a porta, ou seja, quando você para de se justificar e de se explicar para os outros, é que o óleo de Deus começa a encher as vasilhas vazias da sua vida. Amém? Então, irmãos, como eu falei, fechar a porta não é você se trancar num quarto, mas isso está relacionado ao seu coração. Então, fechar a porta também significa você calar as distrações. Não adianta você ir para um quarto orar com o celular do lado, vibrando a cada notificação, respondendo uma mensagem aqui e outra ali. Irmãos, isso não é fechar a porta. Deus quer a sua atenção inteira. Ele quer ter um tempo de qualidade com você. Glória a Deus, está entendendo essa mensagem? E talvez você se pergunte assim, mas pastor, como que eu sei que eu estou fazendo algo só para ser visto pelos outros? Irmãos, é muito simples, pensa comigo numa coisa. Quando você posta, por exemplo, uma foto durante o seu jejum, qual é a intenção do seu coração? Você quer edificar alguém realmente ou você quer que as pessoas saibam que você está se consagrando? Outro exemplo, quando você conta para todo mundo que você acordou de madrugada para orar, é para glorificar a Deus ou é para alguém pensar assim, nossa, que homem de Deus, nossa, que mulher de oração, que mulher de Deus? Irmãos, eu não estou dizendo que seja com essa intenção errada, entendeu? Mas é algo que você tem que refletir no seu coração e só você vai saber responder essas perguntas. E um outro exemplo, quando você ajuda alguém, quando você faz questão de contar para as outras pessoas, é para você inspirar generosidade ou porque você quer receber o reconhecimento? Irmãos, tudo isso podem ser, não estou dizendo que sejam, mas podem ser portas abertas para a vaidade. E quando você tem a vaidade no seu coração, você se esvazia do poder espiritual. Porque Deus só libera o azeite da sua presença, o azeite da multiplicação, quando essas portas para o ego se fecham, entendeu? Então tem milagres, irmãos, que não cabem diante do público, porque Deus quer que você tenha certeza de que foi Ele que fez e mais ninguém. Amém? Talvez você está aqui me ouvindo e você está vivendo uma fase que ninguém reconhece o que você faz para o Senhor, o seu trabalho para o reino, as suas ofertas, o seu tempo de oração.
Eu sei que tudo isso parece sem valor aos olhos dos outros, mas hoje Deus está te lembrando o seguinte: meu filho, eu estou vendo tudo. Eu vou me manifestar na sua vida. Eu vou te provar que você não tem que mostrar nada para ninguém. Eu sou o Deus da tua vida, da tua história. Amém? Glória a Deus, irmãos, nós vamos orar nesse momento. Eu quero muito que você escreva aqui nos comentários: eu precisava ouvir essa palavra hoje. Isso vai encorajar outras pessoas a querer ouvir também, tá certo? Creia que o azeite da presença do Senhor vai encher cada área da sua vida vazia hoje. Deus vai tocar seu coração. Então, se você puder, feche os seus olhos, nós vamos orar. E no final da oração, compartilhe ao máximo com as pessoas. Eu sei que tem muita gente precisando ouvir. Então, vamos orar. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por esta palavra tão abençoada. Oh, meu Deus, falou tão forte ao nosso coração hoje. Nós aprendemos, meu Pai, que muitas vezes o nosso coração está com a intenção errada. Perdoa-nos, Senhor. Nós não queremos deixar a vaidade tomar conta de nós. Não queremos fazer algo só para ser vistos pelas pessoas. Por isso, meu Pai, eu te peço, perdoa o nosso orgulho. Às vezes a gente transforma o nosso relacionamento contigo como se fosse algo para impressionar os outros. Deus, fecha essa porta do nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, a não sermos levados pelo desejo de ser visto e aprovado pelas pessoas. Lava-nos com teu sangue, Jesus. Purifica-nos, Senhor. Purifica a nossa intenção. Oh, meu Pai, nunca deixe a gente ficar orgulhoso, soberbo, porque eu sei que isso afasta o teu Espírito Santo de nós. Pai, em nome de Jesus eu te peço, preenche as lacunas da nossa vida, os vazios que nós temos, não só na área espiritual, mas também na área financeira. Quantos casamentos, Pai, precisam de restauração? Quantas pessoas estão com a saúde abalada e os sonhos foram esquecidos? Oh, Pai, aviva a fé que há dentro de nós, Senhor. Nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança em Ti. Oh, meu Deus, nós não queremos, Pai, viver longe da Tua presença, Pai. Nós já passamos tempo demais fora da Tua vontade. Nós queremos andar em obediência, em santidade, não para provar nada para ninguém, Pai, mas para tocar o Teu coração, para mostrar para nós mesmos que nós temos valor. Oh, meu Pai, eu sei que o Senhor nos ama de forma incondicional. Eu te agradeço, Pai, porque vale muito a pena, Senhor, andar em santidade, buscar a Tua face e não apenas as Tuas mãos, não apenas aquilo que o Senhor pode fazer por nós. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial, que a cada dia, Pai, a gente possa se fortalecer no corpo, na alma e no espírito também, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a caminharmos na luz contigo, sem depender do aplauso dos outros, porque da mesma forma que a multidão exaltava a Cristo, essa mesma multidão dizia: crucifica-o. Então, Senhor, nós não queremos depender da aprovação de ninguém. Só o Senhor sabe o que é melhor para nós. Só o Senhor nos ama incondicionalmente. E por isso, meu Pai, eu te peço agora que o Senhor traga salvação também na vida dessas pessoas. Oh, meu querido irmão e minha irmã, eu não poderia deixar de passar esse momento tão especial e te perguntar se você já entregou a sua vida para Jesus. Você já fez uma oração de entrega realmente? Você já pediu para Jesus ser o seu Senhor, o seu Salvador? Você crê realmente que Ele morreu na cruz no seu lugar e Ele ressuscitou ao terceiro dia para te salvar? Então, se você puder, repita essas palavras comigo agora, de todo o seu coração, e aonde você estiver, não importa a sua situação, não importa se você está no fundo do poço, se você está cheio de vícios, de pecados, Jesus, Ele vai te perdoar, Ele vai mudar a tua vida. Amém? Faça essa oração junto comigo assim, ó. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e eu preciso de Ti. Eu te entrego, Senhor, a minha vida e o meu futuro nas Tuas mãos. Eu creio que o Senhor morreu na cruz por mim e ressuscitou, e eu te recebo como meu único Senhor e Salvador. Ó Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida e cuida de mim, Senhor. Guia os meus passos, me proteja, Senhor, me ajude a ser fiel até o fim. É em Teu nome que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oh, meu querido irmão, se você orou de todo o coração, creia que o Senhor já estendeu as mãos sobre você. Você foi salvo nesse exato momento, não por aquilo que você fez ou deixou de fazer, mas por aquilo que Jesus fez por você lá na cruz. Amém? Simplesmente receba o perdão pela fé, a salvação
e caminhe com o Senhor a partir de agora. Procure uma igreja mais próxima de você, mas que haja também nesta igreja a pregação do Evangelho, o amor dos irmãos e o desejo do fundo do coração que você permaneça fiel até o fim. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.